Você que já investiu ou está pensando em investir em usinas solares e ainda tem dúvidas sobre a rentabilidade dos seus investimentos, quer saber mais sobre a rentabilidade dos projetos na geração distribuída compartilhada? Meu nome é Lincoln, nós somos a Vatio e viemos trazer o melhor deste conteúdo para você. Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema aí que muitos têm dúvida, que é entender realmente, a real rentabilidade dos projetos, principalmente de usinas fotovoltaicas, quando enquadrados no modelo de geração distribuída compartilhada. Então entender um pouquinho da estrutura de custos, da gestão de energia e principalmente como que fica aí o preço da locação desses ativos, e entender a real rentabilidade nas condições desses projetos, e a ideia hoje aqui é a gente avaliar um caso hipotético aí de uma usina em microgeração. Na verdade não é um caso hipotético, é um caso real. A gente vai pegar a usina, o case da usina que fornece energia para todos os colaboradores aqui na Vatio, Então nós ficamos aqui no sul de Minas, somos atendidos pela CEMIG e tem uma usina realmente aqui em Itajubá que nos fornece créditos aí de energia limpa para compensar a energia de todos os colaboradores. Então, a ideia do vídeo de hoje é a gente pegar esse caso real de uma usina de 75 kW, AC, 102 kW pico, para a gente avaliar a real rentabilidade desse empreendimento, visto as condições de mercado que nós temos aqui em Minas, e entender isso tanto na concepção de quando esse projeto foi feito, então se trata de um projeto ainda da GD1, e também entendendo um projeto de mesmo espectro já enquadrados aí na GD2, tá? Então entendendo aí como que ficaria realmente a rentabilidade desse empreendimento do ponto de vista principalmente do gerador, ou seja, de quem investiu naquela usina, tá bem? Então bom pessoal, para o nosso vídeo de hoje eu vou trazer aqui duas ferramentas, tá? Então o primeiro é um dashboard da Vatio, eu vou pegar aí um caso já filtrado aqui, vou explicar um pouquinho do cenário para vocês. Então primeiro a gente vai entender sobre a tarifa compensável, principalmente a tarifa de locação ali do gerador, em tese quanto um gerador estaria recebendo em condições mercadológicas aqui na CEMIG, em Minas Gerais. E aí a gente vai depois pegar esse cenário e desenhar, usar de uma ferramenta aí, de um parceiro nosso que é a Grindex, Então a Grindex ela é uma plataforma que fornece tanto dados quanto ferramentais. A gente vai usar um simulador deles aí de rentabilidade de usinas para a gente entender realmente como que fica a atratividade desse empreendimento nessas condições aqui na CEMIG, tá bem? Então bom, primeiro caso aqui pessoal, esse projeto ele vai se tratar de uma geração compartilhada. Primeiro a gente vai falar dele aqui sobre ainda no direito adquirido. Então vamos considerar aí que está sendo dado um desconto de 15% para os colaboradores da Vatio, e existe aí um custo da empresa que está fazendo toda a gestão, administração e etc. Desses créditos, e dessa usina, desses beneficiários. Então esse custo aí ele varia bastante de empresa para empresa, de região para região. Aqui a gente está pegando um custo médio aí em torno de 15 centavos, então dá aproximadamente aí 15 a 20% de taxa de gestão, que é um pouco aí do que a média das empresas praticam, principalmente aqui em Minas, tá? Então o que isso quer dizer, Primeiro a gente está filtrando aqui também um cenário onde a gente está colocando aqui uma condição máxima de remuneração, de locação desse gerador, proporcional aqui a quilowatt-hora, mais para referência, tá? E filtrando aí todas as distribuidoras, que em tese a gente tem esse cenário positivo, ou seja, onde essa conta realmente ela para de pé. E aí a gente tem aqui na nossa última linha justamente a CEMIG, uma tarifa de consumo de 96 centavos, uma tarifa compensável no direito adquirido aí de 92 centavos, com um desconto de 15%, a gente está falando aí de uma tarifa com desconto sendo aplicada aí em torno de 78 centavos, tirando-se o custo de gestão e o custo de geração, a gente tem aqui o que a gente chama de margem, Então aqui a ideia foi justamente zerar essa margem para a gente entender o máximo que a gente poderia nessas condições, com esse custo de gestão, tá pagando aí para o nosso gerador. Então em tese aqui, de forma análoga, um gerador vai estar recebendo aí no máximo, nessas condições aqui na CEMIG, se tratando de um projeto GD1,
na compartilhado, ele vai estar recebendo no máximo equivalente a 63 centavos no quilowatt-hora da sua usina, tá? Então, sabendo dessa premissa, né, ou seja, eu como um gerador que estou lá fornecendo crédito de energia limpa lá para a Vácio, estou recebendo aí em torno de 63 centavos no quilowatt-hora, né? Então agora vamos entender um pouquinho da rentabilidade efetivamente dessa usina. Então aqui, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês principalmente a ferramenta aí da Greendex, que é a calculadora aí de sistemas fotovoltaicos. Então eu vou trazer aí o caso realmente real dessa usina que a gente tem. Então é uma usina que fica aqui em Itajubá, ela está enquadrada aí na geração compartilhada. Então é uma usina de 75 kWac, 100 kW pico, e ainda com estrutura fixa, né? Como se trata aí também de uma usina com módulos bifaciais e tudo mais, é uma usina que tem um performance rate um pouquinho mais alto, tá? Então a gente está setando aqui toda a produtividade dela e principalmente, né, estamos setando aqui as condições do preço de locação desse empreendimento. Então, calculei aqui, né, dá aproximadamente 30% de desconto na tarifa compensável, né? São aqueles 63 centavos que nós chegamos aqui do gerador, que seria o máximo que nós poderíamos estar pagando aí do ponto de vista da gestão, né? Então, esse gerador está recebendo em torno de 63 centavos no quilowatt-hora, basicamente aí R$630 no megawatt-hora produzido, tá? E aí, a gente está considerando aqui alguns parâmetros também, tempo de obra, degradação do painel no primeiro ano, os demais anos, então isso aqui a gente também consegue ajustar, eu não vou mexer nesses parâmetros mais micros, tá bem? Vamos entender aqui também, pessoal, quais foram as condições de CAPEX, OPEX e financiamento desse empreendimento. Então, esse empreendimento ele foi executado aí no começo do ano de 2023, né? Então, ainda com CAPEX aí bem mais elevado do que a gente tem hoje para uma usina de mesmo porte, né? Hoje a gente está falando aí de um CAPEX pelo menos 20% menor para a implementação dessa mesma usina. Depois a gente vai até tratar desse cenário aqui. Então é um CAPEX estimado aí de 3,70, né? Mais o custo de conexão à rede, projetos, estudos e licenciamentos. Então um CAPEX total de implementação de R$390 mil, tá? Sendo que na usina foram gastos aí em torno de R$370 mil. Com um custo operacional aí de aproximadamente R$10.500 por ano, né? Então isso aí dá em torno aí de R$800, R$850 por mês, tá bem? Então essa aqui é a condição basicamente de custo de implementação e custo operacional que a gente está considerando para essa usina. E essa usina ela foi alavancada aí numa condição de financiamento bem agressiva, né? Ela foi financiada aí 85% desse projeto. Então foi 55 mil aí de capital próprio, mais quase 315 mil aí de valor financiado, tá? Isso referente ao custo da usina de 370, fora os outros 20 mil reais aí que foram gastos, né, de forma fora do financiamento. Então, gasto total aí por parte do investidor em torno de 75 mil reais, tá? E ele fez a alavancagem dessa dívida aí de 85% a uns juros de 20% ao ano, né? Ou seja, uma taxa Selic bem mais alta que a gente tinha lá no começo de 2023, tá bem? Então o que é o cenário que a gente tem aqui desenhado para esse projeto, né? Temos de fluxo de caixa e também da visão aí de rentabilidade do projeto e valor presente líquido. Então primeiro, o projeto em si ele apresenta aí uma taxa interna de retorno próximos dos 19,5%, né? Ou seja, uma taxa de retorno bem interessante. A gente considerou um parâmetro aí de depreciação de inflação de 4% ao ano, né, projetado. Então ele tem uma TIR real aí próximo dos 15%. Tá? Quando a gente olha para o investidor que teve uma dívida alavancada no horizonte de 10 anos, né, 120 meses, de 85% do valor do projeto ali da usina em si, então o investidor ele colocou 75 mil reais e alavancou outros 315 mil, né? Então, o retorno que o investidor teve sobre os 75 mil reais investidos, né, foi na ordem aqui de 21%, né, ou seja, essa taxa interna de retorno um pouco mais elevada até do que o projeto, ou seja, essa alavancagem foi até benéfica para o investidor, tá? E também trazendo aí uma TIR real, né, depreciando aí também a inflação projetada, em torno de 16,5% real, tá? Então, poxa, foi um projeto aí, um investimento muito interessante feito aí, realmente pelo proprietário, né, que está fornecendo
créditos aí de energia limpa lá para o pessoal da Vácio. E aqui também uma análise interessante que a gente tem é olhar o VPL, né, ou seja, o valor presente líquido. Se a gente pegar todo o fluxo de caixa projetado aqui para essa usina, depreciado, considerando troca de inversores e tudo mais, e traz a valor presente líquido, aqui a gente tem duas referências, né, uma trazendo na base IPCA aqui que a gente está projetando de 4% ao ano. Então se eu trouxer isso a valor presente a 4% ao ano, a gente está falando de um valor presente de R$625 mil. Então, poxa, o investidor colocou 75 mil e voltou em tese 625 mil para ele equivalente, tá? No horizonte aí, obviamente, de 25 anos. Já falando aí, baseado numa taxa média de atratividade que a gente colocou lá de 12%, considerando o custo de capital aí desse investidor, então ele tem um retorno aí de quase 150 mil reais, né? Então, isso aqui mostra, né, que é um projeto realmente que tem um perfil bem interessante de investimento, tanto em termos de taxa interna de retorno, quanto também em termos aí de ROI, né? Então, que é Return of Investment, ou seja, o valor que você realmente precisou aportar no projeto versus o valor que você conseguiu retirar do projeto, tá bem? Então, é um caso bem interessante. Agora a gente vai fazer uma segunda análise dessa mesma usina, mas tratando aí de uma usina que agora está na GD2. Então, a gente vai mudar esse cenário aqui para a regra de transição. Então vamos avaliar lá a geração compartilhada, na regra de transição 15% de desconto, um custo de gestão de 15 centavos de kWh, e a gente vai chegar aí num teto máximo, né, ou seja, na CEMIG, considerando a regra da GD2 já valendo, a gente tem aí que a tarifa compensável ela caiu lá dos 92 centavos para 88 centavos aproximado, tarifa com desconto de 15% foi para casa dos 75 centavos, e a gente consegue pagar aí no máximo 60 centavos para esse gerador. Então já teve a queda aí de aproximadamente 5% na receita média desse gerador, que seria o teto que esse gestor estaria disposto a pagar para conseguir sustentar essas condições de desconto e custo de gestão, baseado na tarifa compensável da GD2, tá? Nesse caso a gente está olhando aqui principalmente para CEMIG, tá bem? Bom, pessoal, então agora a gente vai avaliar esse cenário aí da GD2 para esse mesmo empreendimento aí dessa usina de 75 kW. Agora se tratando aqui, olhando para a rentabilidade, né, desse ativo, vamos trazer ele para um cenário mais realista também de GD2, ou seja, trabalhar o CAPEX dele mais atual, enfim. Então, primeiro ponto, né, a gente vai mudar aqui a análise para a regra de transição e a gente sabe que ele vai estar recebendo aí em torno de R$600, né, o preço teto nosso aí seria em torno de 60 centavos o kWh, então dando em torno aí de R$600 o megawatt-hora, isso que em tese a gente vai estar pagando aí pro gerador, tá? Sendo assim, a gente vai mexer aqui também em alguns parâmetros de CAPEX, então essa mesma usina hoje aí sendo construída praticamente aí de 390 por em torno aí de R$300 mil, né, então aproximadamente aí 25% de redução no CAPEX, né? Isso é o que a gente tem para um projeto desse porte, com estrutura fixa, enfim, refletindo aí os custos atuais. Vamos manter inclusive aí um OPEX lá na casa do que a gente tinha, né? Ou seja, um OPEX um pouquinho mais elevado, de R$2,50 aqui, então vai ficar próximo aí dos R$10 mil ano, né? Até subir ele um pouquinho mais aí. Então, com o OPEX aí próximo dos R$10 mil ano para essa usina. Hoje, né, um cenário mais realista aí conseguindo financiar 70% desse ativo, aí com uma taxa de juros aí de referência de 18% ao ano, né? Então, ou seja, esse mesmo empreendimento hoje enquadrado como GD2, qual que vai ser a realidade dele de fato? Então, a gente tinha lá na GD1, né, onde a receita era um pouquinho maior, a gente tinha ali uma condição de CAPEX também um pouquinho mais elevado, e aí a gente tinha que a TIR do projeto estava em torno de 19,5%, né, nominal. Aqui a gente já vê que ela cai aí em torno de 2% para 17,5%. O investidor a gente estava lá próximo dos 20, 21% de taxa de rentabilidade, né, com uma alavancagem até maior de 85% do valor do projeto. Aqui já está próximo à rentabilidade do investidor aí de 19%, então caiu, mas ainda é um projeto interessante. Acho que o maior impacto que a gente vê é justamente nos múltiplos de VPL, que nesse caso aqui o investidor está até
por ter menos alavancagem, está colocando muito mais capital próprio, né? 20 mil reais mais 84 aqui relativo à usina. Então a gente está falando próximo aí de 104 mil reais, né? Perante os 75 mil que ele estava investindo antes lá naquele projeto da GD1. Então aqui o investidor está tendo que colocar um pouquinho mais de recurso e ele tem aí múltiplos um pouco menores, né? Tanto o VPL baseado no IPCA quanto o VPL baseado na taxa média de atratividade que a gente definiu, eles são bem menores, né? Então a gente vê aí agora, principalmente dos indicadores de ROI, a queda de performance desse investimento. Não quer dizer que ele seja um investimento ruim, muito longe disso, né? Ainda é um investimento bem interessante e atrativo, mas obviamente aqui você já vê que não é um empreendimento que se destaca tanto pela rentabilidade igual ele tinha anteriormente. Tem um outro ponto importante, pessoal, que nesse caso, tratando de GD2, a Grindex, né, pós 2028, ou seja, 2029 para frente, como a gente ainda não tem uma regra clara, eles olham aqui, eles replicam, na verdade, o mesmo cenário. Então arrasta o mesmo cenário que a gente tem ali de 2028 para frente, porque a gente não sabe de fato como que vai ser esse comportamento. Então aqui é uma projeção, se tratando de GD2, é uma projeção de rentabilidade, considerando regras aí pós 2028. Então isso também impacta porque pode ser que a regra não seja a mesma ou pode ser que ela seja um pouquinho pior. Então quer dizer que esse investimento aqui, ele fica um pouco vulnerável de você estar considerando aí o longo prazo, né? Talvez uma visão mais interessante para esse perfil de investimento é justamente o retorno do que foi aportado de fato, né? Ou seja, conseguir amortizar aquele ativo dentro de um período de regra clara, né? Então, se tratando aí que a gente tem 2024, 25, 26, 27, 28, ou seja, 5 anos, uma usina que você coloca de pé hoje, né? Se ela conseguir ter um payback aí em no máximo 5 anos, é uma usina interessante, porque a gente sabe que vai ser um ativo que você vai conseguir pagar dentro de uma regra clara. Então, mesmo que a regra mude a partir de 2029, por exemplo, você sabe que você está com aquele ativo pago, quitado, né? Então, esse aí eu acho que pode ser até um bom parâmetro de decisão de investimento para esse período aí que a gente tem um pouquinho de dúvidas, né? Então, assim, qual será de fato a regulação que a gente vai ter, como a gente ainda não sabe, fica mais complicado olhar outros indicadores de performance, tá bem? Então aqui a gente consegue ver claramente, né, que é uma usina que está se pagando aí próximo de 5 anos, né? Então ela vai se amortizar aí dentro mais ou menos desse período. Mas é bem importante a gente considerar que olhar para alguns pontos de performance. Então, poxa, como reduzir o OIM dessa usina, por exemplo, como tentar otimizar ainda o CAPEX, como tentar buscar gestores que tenham uma eficiência de gestão um pouquinho melhor. Os projetos de GD2 e GD3, né, talvez eles tenham desconto para o consumidor um pouquinho menor, então não vai trabalhar talvez o patamar lá dos 15% de desconto, talvez vai trabalhar no patamar dos 12%, 10% de desconto. Então a gente ainda vai ver um pouquinho de dinâmica nesses aspectos, nesses parâmetros, que vão impactar aqui também na rentabilidade, principalmente do investidor gerador, tá bem? Então, bom pessoal, vídeo de hoje aí a gente teve realmente como intuito, né, trazer um pouquinho dessa visão para vocês de, poxa, um olhar do ponto de vista de investimento, vou erguer uma usina e vale a pena eu apontar essa usina para o modelo de geração compartilhada, tenho mais risco aí, mais trabalho para ser feito, né, posso terceirizar isso realmente com um gestor e aí buscar um gestor que realmente tenha tanto um bom trabalho de gestão, tenha uma carteira com uma boa adimplência, né, e também consiga ter um bom valor aí de locação muitas vezes dessa usina. Então, poxa, construo ativo e acabo locando para um gestor. Ou mesmo olhando de uma forma mais verticalizada, que é, poxa, eu vou erguer essa usina para eu fazer a gestão interna, né? Eu vou buscar os consumidores, eu vou fazer todo o trabalho mensal aí de gestão e tudo mais, administração desses beneficiários. Então, nesse caso, eu consigo aí, talvez enxugar alguns outros custos também e melhorar um pouquinho a performance de rentabilidade do meu ativo, né? Que acaba que eu vou conseguir, enxugando custos aí comerciais de gestão, consigo melhorar o preço de locação muitas vezes daquele ativo. Então aqui a gente pegou até um cenário bem favorável, né, que é se tratando da CEMIG em Minas Gerais, onde a gente também tem incentivos aí do ICMS para compartilhada, então melhora também bastante a visão aí de tanto quem está trabalhando na gestão quanto quem está trabalhando mais na geração, de ter um cenário aí mais interessante de investimento e de também
perspectivas, né, de continuidade desse crescimento dessa base, visto que projetos na GD2, de microgeração, por exemplo, igual foi o nosso caso aqui, eles continuam se demonstrando rentáveis. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like aqui para nós neste vídeo. Caso você queira conhecer mais sobre a GD compartilhada, siga o nosso canal, ative as notificações e fique por dentro dos novos conteúdos da Vatio. Caso você tenha ficado com alguma dúvida sobre este tema, deixe aqui para nós nos comentários. Se você quer conhecer ainda mais sobre a GD compartilhada, confira aqui no link na descrição o conteúdo completo sobre o nosso curso da GD compartilhada ponta a ponta. E se você quer saber como a Vatio pode te ajudar, fale com um de nossos consultores acessando o link aqui também na descrição. Meu muito obrigado e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até já!